Olhando para a conversa que tivemos aqui antes do intervalo, sabemos que tudo o que a Kátia falou tem lugares onde já está acontecendo essa realidade na prática. Por isso, teremos agora o painel Regime de Colaboração, Desafios e Aprendizados, das secretarias às salas de aula. A proposta é promover um diálogo entre profissionais que estão atuando dentro do mesmo estado de maneira compartilhada. Vamos ver o que já está acontecendo nesta parceria e também os desafios que este grupo tem para compartilhar conosco. Para começar, então, o nosso primeiro convidado é o secretário estadual de Educação de Pernambuco. Venha ao palco, Fred Amâncio. Seja bem-vindo. Bom dia, Fred. Olá, tudo certinho? Bem-vindo. Para compor esta mesa, eu convido para vir ao palco a secretária de Educação de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Sueli Nunes. Bem-vinda! Olá, Sueli. Bem-vinda. Eu convido também a técnica de acompanhamento pedagógico de Garanhuns, Pernambuco, Cláudia Oliveira. Vem ao palco, Cláudia, bem-vinda. A nossa próxima convidada é diretora escolar de Garanhuns também. Bem-vinda, Michele Lopes. Vem ao palco, Michela. Olá. E eu convido também o professor alfabetizador que vem lá de Recife, Josinaldo Bernardo. Vem ao palco. Olha aí. Tudo certinho, querida? Bem-vinda. Vou te cumprimentar. Bem-vinda. Muito bem. E para assumir a mediação desta mesa, eu convido a diretora de projetos da Fundação Lehman, Daniela Caldeirinha. Venha conduzir essa conversa, Dani. Bem-vinda, tudo certo. Bem-vinda, Daniela. Eu passo agora a condução da conversa para você. Tá bom? Obrigada. Oi. Bom dia, tudo bem? Eu não consigo começar a conversar sem dar beijo em todo mundo, então subverti um pouquinho aqui a cerimônia. É uma alegria enorme estar aqui. Eu já conheço um tantão de vocês, então para mim é um final de semana com muitos beijos e abraços, muita alegria. Mas para aqueles que não me conhecem, que também são muitos, meu nome é Daniela, eu sou diretora de projetos na Fundação Lehman. Estou na Fundação já há 8 anos e tenho uma trajetória de trabalho no terceiro setor, nos temas de educação e outros temas já há bastante tempo também. Eu não sei nem dizer o tamanho do privilégio que é estar sentada aqui conversando com vocês hoje, nessa mesa pernambucana maravilhosa. Pernambuco é uma terra linda, incrível, de gente muito maravilhosa. A gente brinca de abrir uma sucursal lá em breve, sou a primeira da fila. Mas a gente vai aqui conversar bastante sobre essa experiência de Pernambuco no tema de regime de colaboração. Então, a gente vai mais direto ao ponto nesse nosso papo, já que as mesas anteriores deram para a gente uma boa visão sobre o conceito de colaboração, né? Então, a gente parte de uma construção de uma conversa mais ampla feita na parte da manhã e a gente aprofunda aqui nessa experiência. Mas antes de começar, só queria dizer então que, assim como a Kátia, e quando ela fala eu me emociono muito, né? Porque eu também sou cria da escola pública estadual em São Paulo. São Paulo é uma rede que ainda tem muitos alunos no fundamental nas escolas estaduais. Eu estudei minha vida inteira em 2 escolas. Na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, professora Tereza Doroteia de Arruda Rego, e no Colégio Oswaldo Catalano, no meu ensino médio. E eu nunca me esqueci das minhas professoras alfabetizadoras, professor. A professora Elaine, minha professora na minha primeira série, o que, né, enfim,
primeira série, faz tempo. A professora Kishiko, na segunda série, e a professora Odete, que foi minha professora na terceira e na quarta série. Elas foram muito responsáveis por tudo que eu sou hoje, tanto que eu me lembro delas claramente, não só da experiência na interação entre aluno e professor, mas na fisionomia, o jeito, as palavras que elas usavam. A professora Odete era brava, todo mundo tinha medo de estudar com ela, ela era maravilhosa. Assim. Então, eu queria também dizer que, para mim, é uma alegria estar aqui, porque essas professoras e todos os outros professores com os quais eu tive a oportunidade de conviver ao longo da minha vida escolar são certamente muito responsáveis pelo que eu sou hoje, pelo que eu vou ser no meu futuro, porque eu também vim de um lugar onde não é muito esperado que a gente consiga avançar bastante na vida. Então, essas professoras acreditaram muito no meu potencial, nos meus colegas, e me ajudaram a me desenvolver, então são sempre figuras muito presentes na minha vida. Então, em nome dessas professoras, eu queria homenagear todos vocês e agradecer a todos vocês, porque realmente eu sou uma das provas vivas de quanta diferença faz você ter cruzado com professores muito inspiradores ao longo da sua trajetória. Isso dito, eu não poderia deixar de dizer. Eu queria, então, ir direto ao ponto no nosso tema do nosso papo aqui. A gente tem, né, o regime de colaboração, ele é super importante no caso do Brasil, porque a gente vive numa federação, né? Então, isso faz muita diferença quando a gente pensa as características do Brasil, em que os entes federados têm autonomia no tema da educação, em vários outros temas, e, por isso, precisam colaborar entre si para coordenar os esforços dos seus diferentes sistemas de ensino. Né? A Kátia falou bastante aqui sobre o entendimento, que eu acho que tem sido cada vez mais comum, mas que é sempre bom repetir, de que os alunos que estão matriculados em qualquer escola em Pernambuco são alunos pernambucanos. Os alunos matriculados em qualquer escola do Acre são acreanos, paulistas, goianos, independente do fato deles frequentarem uma escola municipal ou uma escola estadual. Isso faz muita diferença quando você pensa, então, como que os sistemas de ensino de estados e municípios, principalmente nos estados maiores, que têm as regionais, também se relacionam com as escolas, com as secretarias municipais, precisam estar todos muito juntos, pensando como nós vamos garantir a aprendizagem daquele aluno, independente da rede ao qual ele está matriculado. Então, esse conceito ele é super importante, ele é muito forte lá em Pernambuco. Né? Pernambuco tem criado um caso interessante de colaboração, não só no tema da Base Nacional Comum, e a gente vai poder falar sobre isso no nosso papo, mas também em outros temas, como o tema da alfabetização. Né? Então, recentemente, como o Denis contou mais cedo, Camila também falou, o governo de Pernambuco lançou um programa chamado Criança Alfabetizada, que é justamente olhando para o avanço da alfabetização dos alunos, alfabetizar todos os alunos pernambucanos na idade certa, a partir da colaboração entre estados e municípios. Então, tem experiências interessantes em alguns temas que eu acho que vai valer a pena a gente explorar ao longo da nossa conversa. Para começar, então, sem mais delongas, eu queria primeiro propor uma... A gente vai funcionar assim, eu vou fazer algumas perguntas iniciais, só para a gente conseguir captar o olhar de cada uma dessas pessoas que aqui estão sobre como o regime de colaboração impacta o seu trabalho e a sua atuação naquilo que é de sua responsabilidade. Então, na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal, na sala de aula, na direção da escola, numa regional. E aí, depois, a gente vai, como os outros painéis têm feito, olhar aqui as perguntas mais populares de vocês para a gente também oferecer para os nossos participantes. Então, eu queria primeiro começar, tanto com o Fred quanto com a Sueli, perguntando para vocês como tem se dado, né, como os estados e municípios, como o estado de Pernambuco, com seus municípios, tem coordenado esses esforços nos diferentes temas, e vocês podem escolher falar sobre um ou dois deles, se vocês quiserem, mas de modo a garantir esse alinhamento entre os sistemas de ensino no território pernambucano. Quer começar, Fred? Primeiro, muito bom dia para todos. Você estava mais animado de manhã. Bom dia. É uma alegria estar aqui novamente, né? Agradecer muito o convite da Fundação Lehman por estar participando com vocês aqui desse mais esse evento, de mais essa oportunidade. Gostaria de dizer que
começar dizendo uma coisa super importante, né? Hoje esse encontro chama-se Redes que Transformam, né? E eu participei de alguns encontros, né, que envolvem uma série de projetos da Fundação Luz do Tempos. E eu queria dizer, viu, Camila, Dani, assim, esses encontros transformaram muita coisa, né, do meu trabalho como secretário de Educação do Estado ao longo dos últimos anos. Isso é a primeira coisa que eu queria não perder a oportunidade de dizer. Agradecer ao Carlos, que foi muito generoso, né, de cuidar da gente, né, para a gente poder garantir a nossa presença aqui. Dizer da nossa satisfação. Primeiro, fiquei super feliz, né, quando eu descobri, não só pela oportunidade da gente poder falar sobre o regime de colaboração, mas falar com o regime de colaboração com pernambucanos, né? Então, foi muito bom a gente poder conversar um pouco sobre os nossos desafios, né, do dia a dia, do que é a gente discutir regime de colaboração. Sei que tem muitos outros aqui, né, porque a gente, ao longo dos últimos anos, né, vários municípios, eu acho que este alinhamento já é uma coisa já bonita. A gente ter percebido, né, não só o Estado, como os municípios, se engajando numa série de projetos, parecem que eles, vários, desde professores que estão no Conectando Saberes aqui presentes, né, da nossa rede estadual e das redes municipais lá de Pernambuco, como também aqueles que estão participando do Formar, que estão participando do Educar para Valer, que estão participando conosco, do Criança Alfabetizada, que é conectado com o Parque, parece que são coisas isoladas, mas não pode ser coincidência de a gente ter tantos municípios e tantas pessoas envolvidas, né? Eu acho que esse momento interessante, bonito que vive a educação lá do Estado, a gente está buscando se unir para a gente poder todos avançarmos, isso por si só já é um movimento importante. Mas contando bem rápido para vocês a história, só para muitos que não conhecem o contexto lá do Estado, realmente a gente tinha muitos desafios, olhando agora a rede estadual, nos últimos tempos. Quando a gente olha 10 anos atrás, o Estado de Pernambuco sempre teve alguns dos piores indicadores de educação. Vou falar um pouco sobre ensino médio, por exemplo. Nós éramos tipo IDEB 21º, abandono escolar 26º, aprovação 25º, sempre os piores resultados. E nós fizemos realmente um grande planejamento. O que você e o que a Camila colocou hoje pela manhã, né, da importância da questão da coerência, da construção de um projeto que tenha esse olhar como um todo, entendendo que eventualmente, se você não tiver um olhar para currículo, para a formação de professores, para avaliação, para tudo o que importa para funcionar, você não consegue avançar. A gente construiu um projeto interessante, focado no ensino médio. Avançamos muito, né? Saímos desses últimos lugares, né? Em 2015 tivemos o melhor resultado do IDEB, hoje nós temos a menor taxa de abandono escolar do Brasil no ensino médio, né? Mas eu queria, assim, nesse público tão grande, confessar que quanto mais, né, a gente ia avançando, e se preocupando em planejar o próximo passo, mas a gente percebia que a gente ainda tinha muito trabalho pela frente. E esta percepção da ampliação desse trabalho, desse desafio de continuar avançando, não é apenas a gente comemorar o que a gente já avançou, mas continuar avançando, essa percepção foi ficando cada vez mais forte, algo que a Dani falou, que se isso não tivesse articulado, né, com os nossos municípios em Pernambuco, nós teríamos um teto, um limite do que a gente poderia avançar. Porque se os nossos estudantes não passassem por um bom ciclo de alfabetização, aliás, não vou falar nem do ciclo de alfabetização, começando na pré-escola, né, se eles não tivessem uma oportunidade de já ter um trabalho legal na pré-escola, avançar no ciclo de alfabetização, depois ao longo do ensino fundamental, como a Kátia falou, se a gente não enfrentasse, né, a questão, ou se nós continuarmos enfrentando a questão do abandono escolar, da reprovação, que é a maior causa do abandono escolar. A reprovação não é só um problema para o estudante perder o ano, não é só distorção de ano, é a maior causa de abandono escolar, porque o estudante vai sendo deixado para trás. Então a gente não pode ignorar isso e achar que a gente não vai avançar se a gente não tiver esse olhar. Mas cada vez nós tínhamos, né, a nossa equipe, mais consciência, tá certo, de que era importante, e a gente fortalecer a nossa parceria com os municípios. Eu costumo dizer, né, que eu estou mudando muito a minha fala, né, existe essa palavra, esse termo bonito, né, para tratar dessa relação que de união, estados e municípios, que é a palavra regime de colaboração, que está inclusive na nossa Constituição, que está na LDB, que está, enfim, que está nas nossas diretrizes, né? Mas eu gosto muito da palavra parceria, porque parece algo mais próximo, parece algo que a gente está construindo efetivamente em conjunto, né? Muito mais do que colaborar formalmente, é dizer assim, vamos nos dar as mãos e vamos avançar. Nós já tínhamos uma série de projetos lá no Estado, ao longo dos últimos anos, e projetos bonitos, que trouxeram contribuições importantes, né, para a educação lá no Estado. Né? A
A Dani citou um deles, mesmo antes do trabalho que nós fizemos agora para a construção do currículo Pernambuco para o ensino fundamental e para a educação infantil, a partir da BNCC, há alguns anos atrás, muitos antes disso, eu costumo dizer, nós já tínhamos a nossa BNCC no Estado, porque nós construímos, em colaboração com todos os municípios, os nossos parâmetros curriculares de Pernambuco. Eles foram feitos há uns 6 anos atrás, isso de 2012 para 2013. E aí a gente já tinha feito isso em colaboração, então já foi um trabalho muito bonito. Depois a construção dos currículos ficou a cargo das redes municipais e da rede estadual. E aí a gente já tinha avançado de fazer, por exemplo, nosso sistema de avaliação, o SAEP, por exemplo. Não é só feito o trabalho nas escolas estaduais. Nós trabalhamos e fazemos as avaliações em todas as escolas municipais, em parceria com os municípios. Então a gente faz a avaliação do 2º, do 5º e do 9º ano, por exemplo, do ensino fundamental, em todas as escolas municipais também, e aí trabalhando com as redes e tudo mais. Então, já tínhamos alguns trabalhos, tínhamos um projeto de alfabetização chamado Alfabetizar com Sucesso. E ele tinha um trabalho interessante com alguns municípios. Só que, cada vez ficava mais firme a percepção de que isso só não bastava ter projetos separados. Aí tem a ver a questão da coerência, porque acho que é uma palavra bem interessante do nosso trabalho, a questão da coerência. Não adianta ter um projeto de currículo para um lado, um projeto de avaliação para o outro, um projeto de formação para o outro. E aí a gente precisava dar um passo importante. A gente precisava olhar também e aprender do mesmo jeito, por exemplo, que muitos estados vão a Pernambuco para conhecer o nosso projeto de escolas em tempo integral. Hoje nós temos quase 60% dos nossos estudantes do ensino médio estudam em escolas de tempo integral em Pernambuco. Nós somos o primeiro estado do Brasil e muitos estados foram lá conhecer o projeto de escola de tempo integral de Pernambuco. Mas, efetivamente, tinham estados, e não tem como não deixar de citar, porque as evidências mostram isso, não só porque a gente acha bonito, as evidências mostram que o estado do Ceará foi o estado que mais avançou nos últimos 10 anos, e a gente percebeu que esta colaboração era decisiva no processo. Era muito importante construir um projeto em colaboração e dentro dessa visão de coerência. E aí nós demos um passo alguns anos atrás, até contando um pouco da história para vocês, e um projeto que a gente chama de Educação Integrada, que ainda existe. Nós começamos esse projeto com 15 municípios do Estado, de todas as regiões do Estado, dentro dessa filosofia de nós lá já não era mais parceria, nós nos abraçarmos com os municípios para eles poderem avançar nas mais diversas áreas. Só que aí, avançando um pouco mais, e aí veio, no início desse ano, a gente já tinha tudo isso nos incomodando de que a gente precisava dar passos importantes, e cada vez, e a Sueli, que é secretária, ela é minha testemunha, eu vou para todos os eventos da Undime lá no Estado. Semana passada eu fui da Undime e foi ainda do encontro da UNC, da União dos Conselhos Municipais, lá no Estado, para mostrar de que a gente está ali para a gente, é aquela coisa, todo mundo está com dificuldades, um momento de crise, mas é aquela coisa de a gente tem que estar junto, feito casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E aí a gente tem passado, mas aí cada vez tinha mais necessidade de dar um passo importante. E aí nós fomos procurados pelo Instituto Natura, pela Fundação Lema e pelo Bem Comum para conversar sobre o parque, que é essa parceria focada na alfabetização. E não é apenas em alfabetizar na idade certa. Não basta mais a gente pensar no estudante ser alfabetizado. Não nos interessa o estudante ser alfabetizado aos 12 anos de idade, aos 13 anos de idade. Eles têm que ser alfabetizados até os 7 anos. É um desafio grande, mas é possível. É possível quando a gente vê, por exemplo, um trabalho com tantos desafios, como que foi feito. E eu não estou falando do município de Sobral, que faz um trabalho extraordinário, mas um trabalho de rede, que impactou no estado todo, que foi o trabalho que o Ceará fez. Tem municípios hoje que têm resultados praticamente iguais ao de Sobral, municípios muito pequenos e muito pobres do estado. Mas essa grande união fez toda a diferença. E aí a gente nós temos que nos render às evidências. E as evidências mostravam, que a gente falou dos grandes fatores do sucesso, o que aconteceu lá, por que deu certo lá. E a gente foi estudar em parceria, nessa parceria. E aí nós construímos esse nosso projeto, que guarda essa visão de coerência que a Camila contou, que é tem um olhar para o currículo, mas tem um olhar que a gente chama de eixos estratégicos lá, do nosso programa, que nós carinhosamente chamamos de criança alfabetizada lá no Estado, que é
a gente tem que olhar para a formação de professores, para a formação dos gestores, que o gestor tem sim um papel fundamental no processo. Como foi dito pela manhã, ele é o fator de articulação e de união dos professores dentro da escola. Porque a gente pode ter professores maravilhosos, como todos vocês que estão aqui, mas se cada um for para um lado, será que a escola vai avançar todo em conjunto? Será que vai ter o olhar para todos os estudantes? Então, formação de gestores, né, trabalhar no material, com um olhar para a gente poder dar um salto na alfabetização, um incentivo para as escolas. Tivemos uma decisão que não foi fácil, de mudar os critérios de distribuição do ICMS, né, no Estado, para trazer os prefeitos, né, para o jogo. Né? Então, tem estados, não sei se vocês sabem, 25% de tudo que é arrecadado do ICMS vai para os municípios. Né? Para aqueles que não conhecem esses detalhes, é boa parte da receita de muitos municípios. Tem estados, né, não vou citar estados, mas tem muitos estados que nenhum ponto percentual desses 25 é de indicador de educação. Ou seja, ninguém olha se a educação está bem ou mal. Então, o próprio prefeito, às vezes, não tem nenhum incentivo para poder dar um passo importante na educação. Nós, em Pernambuco, já tínhamos 3 pontos percentuais, mas tínhamos consciência que isso era pouco. E aí, o nosso governador lá tomou uma decisão que, na minha opinião, é corajosa, porque é uma decisão que ele toma hoje, principalmente, por exemplo, que não é a primeira gestão dele, não é para a gestão dele, é olhando para o futuro. Então, tomamos a decisão de ampliar desses 3 pontos dos 25 possíveis, de 3 para 18 pontos. Não é? Então, o principal indicador, no nosso estado, que é um estado pobre, isso representa... No nosso estado, que é um estado pobre, estamos dizendo, tá certo, dos 750 milhões por ano possível, 750 milhões no estado pobre, tá? Do Nordeste, que é possível de distribuição, 540 milhões vão ser distribuídos com base em critérios de educação. Isso para trazer os prefeitos para o jogo. Então, essas linhas. E esse trabalho foi interessante, foi bonito, porque a gente conversamos com a Undime, conversamos com os prefeitos, dialogamos, né, com a sociedade, a gente resolveu envolver a imprensa. E só para dizer para vocês, né, que eu estou me alongando um pouco do meu tempo, mas só para dizer para vocês, né, quando isso é feito em colaboração, é uma colaboração até mais ampla, porque a gente... Tem uma coisa que o Veveu... Rapaz, eu encontrei o Veveu aí. O Veveu está na sala? Não vi se o Veveu está por aí. Enfim, daqui a pouco a gente encontra o Veveu. Mas uma coisa que o Veveu sempre diz, não basta só unir a própria rede estadual com municipal. Esse regime de colaboração ele tem que ser ainda muito mais amplo. Ele tem que envolver poderes, sociedade, famílias. Quanto mais a gente consegue envolver gente, mais ele se fortalece. A gente ficou muito feliz, né, de ter envolvidos. Né, a gente começou a ver que, mais do que se envolver, né, vários municípios, redes, escolas começaram a se apaixonar, né, pelo programa, se empoderar, dizer, esse não é um programa do governo do Estado, é um programa meu, é um programa nosso, é um programa da escola. Né, a gente fez a aplicação pela primeira vez no Estado, nós fizemos uma avaliação de fluência com todas as escolas, né, dos municípios, né, em parceria com as escolas municipais. Era um desafio, né, para a gente. Nós temos 1.060 escolas estaduais, e existem 3.850 escolas municipais só no ciclo de alfabetização. Como envolver 3.850 escolas? Dependia da gente entender que isso era importante para todos nós. E realmente foi uma experiência muito bonita. A gente lançou o programa em junho, em agosto a gente já estava fazendo isso. E as pessoas empolgadas, a gente viu isso acontecendo no Estado como um todo. Né? Todo mundo meio que se empoderando, dizendo isso é meu também. Né? E aí não tem colaboração mais forte. Não está no papel, não está na decisão de governador, de prefeito, está nisso que quando todo mundo começa a achar que isso é meu também. E aí a gente avançou. Vocês têm ideia, na aprovação da lei, nós tivemos a lei da mudança de semestre muito polêmica, e a própria lei da aprovação, nós aprovamos em 15 dias na Assembleia Legislativa do Estado, por unanimidade, até a oposição votou. Né? E nós conseguimos que, em um mês, todas as prefeituras, tem prefeito, sendo bem transparente, tem prefeito que nem fala com o meu governador, porque é de oposição. Mas todos os 184 municípios de Pernambuco aderiram. Então, isso é uma prova viva de que assim, é possível a gente avançar quando a gente, não só quando você tem um projeto, quando as pessoas acreditam no projeto e quando a gente abraça o projeto. Significa que nós estamos só começando. Mas começar com essa empolgação, começar em ver as pessoas emocionadas com o projeto, faz a gente acreditar que é possível alcançar, não apenas, né, no Recife. E eu queria dizer uma coisa importante, falando do professor Josimar daqui do Recife, que inclusive a gente teve o cuidado de, quando conversou com as redes, entender
que muitas redes já tinham alguns bons projetos em andamento, e as escolas também. Então, não é um projeto onde a gente está dialogando com as redes. Por exemplo, você está o caso do Recife, que o Recife tem um projeto na área de alfabetização. Então, a gente está conversando com a equipe do Recife e respeitando o tempo do Recife e respeitando as características e se adaptando. Enfim, me alonguei um pouco, mas só para contar um pouquinho da história, para a gente saber como é que a gente chegou nesse momento no Estado. Obrigada, Fred. Vai ser muito legal te ouvir isso ali agora com o olhar do município, de quem colabora do outro lado. Tem uma anedota interessante. Pernambuco tem 184 municípios, 183 tinham aderido ao programa. Vou contar essa história. É muito rápido. E aí, no final, nessa mobilização que o Fred estava contando, tinha um município que achou que não estava de acordo, né? Eu não sei as razões, mas com os termos do programa, e decidiu não aderir. Mas como o programa ganhou muita visibilidade no estado inteiro, mobilização, assim, é muito incrível. Depois vale a pena pegar a Fred, Ana, para contar como as prefeituras se organizaram para aplicar teste de fluência, é uma festa, muito interessante. Estava lá numa determinada matéria e a repórter falou, olha, dos 184, 183 decidiram aderir, o município tal disse que não aderiu por não estar de acordo com as regras do programa. Um pai de uma das crianças que são moradoras daquele município, de um aluno pernambucano, procurou, então, saber por que só as crianças daquela cidade não teriam acesso ao programa como um todo. Então, a mobilização é interessante, como você estava dizendo, para muito além do Estado, da Secretaria de Educação de Estado e Município. Quando a coisa é tão bem feita do ponto de vista do engajamento, da mobilização, todo mundo entende por que a gente está fazendo aquilo, as famílias também, né, viram aliados muito importantes nesse processo, a sociedade, a imprensa, os formadores de opinião. Então, essa anedota é muito curiosa. Isso é um detalhe. Esse fato apareceu no programa, no noticiário da Globo, né? Sim. Teve no dia seguinte, teve essa movimentação na cidade. No próprio dia seguinte, ou seja, com 24 horas, a gente conseguiu a última assinatura. Exato. Muito interessante. Bom dia a todas e a todos. Então, nós já deixamos assim um abraço gostoso, um cheiro gostoso, com sabor de bolo de rolo. Gente, eu peço licença para falar de onde vim. Meu nome é Sueli Lima Nunes, estou secretária de Educação do Cabo Santo Agostinho, na região metropolitana. É uma cidade composta com 200 mil habitantes. Nós temos 95 escolas, 32 mil estudantes, 2.343 educadores, enfim. Mas é necessário falar que eu gostaria de dizer que nós não podemos ser exceção. Eu fui estudante desta rede municipal, me tornei professora desta rede municipal e hoje estou secretária. Então, a minha vida não pode ser exceção, porque quando o Dênio estava fazendo aqui as contas do número de crianças que nascem para chegar no ensino médio, então eu fiz ali uns cálculos da 1,5 milhão de jovens. E esse 1,5 milhão de jovens, eles ficam justamente no ensino fundamental. Então, nós estamos aqui porque nós acreditamos, porque nós sabemos fazer o melhor papel que um cidadão pode fazer, que é educar. E nós estamos aqui entre os melhores e contar um pouco das nossas experiências, dos 4 cantos desse Brasil. E dizer do momento, eu concordo com você, Fred, quando você fala de parceria, porque nos aproxima bem mais do que a questão formal de um documento. E dizer desse momento da minha grande felicidade naquele dia 11 de julho, e que nós pudemos conhecer o programa Criança Alfabetizada, e eu fiquei muito feliz, porque é evidente, nós somos sabedores que Pernambuco desenvolve um trabalho de excelente qualidade no ensino médio. Então, esses estudantes ficam em escola, na grande maioria, em escola integral. Só que nós nos sentíamos, muitas vezes, os gestores municipais, sozinhos, isolados. O que é que nós poderíamos fazer para que nós pudéssemos, porque esses alunos que vão para o ensino médio são estudantes das redes municipais. Então, como nós poderíamos nos unir
para que esse ensino, a questão do ensino fundamental, pudesse ter o mesmo brilho, o mesmo valor, a mesma importância, porque esses estudantes do Cabo, de Olinda, de Recife, de Camaragibe, de onde for, são alunos, estudantes pernambucanos e são estudantes brasileiros. Então, o que é que nós podemos fazer? Então, esse momento foi bastante oportuno, porque quando fala em recurso, quando fala no bolso, não é? Pode ser que alguns prefeitos não queiram se comunicar com o governador, né? Mas os nossos estudantes têm voz, e o porta-voz são justamente os professores. E é necessário que nós possamos nos mobilizar para dar voz e vez àqueles que muitas vezes foram negados o direito de aprender. Então, dentro dessa seara, essa aproximação com o governo do Estado fez com que nós, gestores municipais, pudéssemos dialogar com outros secretários, com o secretário de Planejamento, para rever a questão das contas, para poder realmente priorizar aquilo que é mais importante, que é a educação, para que nós pudéssemos conversar também com a saúde, enfim. Então, foi uma grande oportunidade, porque muitas vezes nós vamos para uma grande mesa de conversa com outros secretários. Então, educação daqui a pouco, você é a prima rica, enfim, mas a rica do dinheiro, mas muitas vezes não é a rica em gerir esses recursos. Então, nós tivemos que fazer valer justamente o direito de aprender dessas crianças quando mexe no recurso, que o prefeito é convocado e ele tem ali, nós sabemos da obrigatoriedade legal, mas também formal e funcional de fazer valer o direito de aprender de todos os estudantes. Então, quando você fala assim do teste de fluência, que foi uma festa, para nós foi uma festa, mas foi uma festa nos sábados, viu? Porque nós tínhamos ali um cronograma, nós estávamos já organizados de um ano anterior, não é, das nossas atividades, e agora, olha, surgiu o programa, todo mundo se engajou, todo mundo gostou, é necessário para que nós pudéssemos ver, não é, aquilo que nós já sabíamos. Nós estávamos até conversando um dia desse sobre isso, mas ampliar com dados estatísticos e dados atuais. Então, no teste de fluência, nas nossas formações, que a gente já não tinha mais espaço na nossa organização, nós pudemos trabalhar os sábados, e os professores foram, e os gestores foram, e a equipe técnica também, e isso mobiliza a cidade. Quando mobiliza a cidade, se percebe que o governo está priorizando, de fato, a educação. Está priorizando, justamente no ensino básico, nos primeiros anos escolares, a garantia desse direito do aprender. Quando se faz o teste de fluência, que para nós, nós que somos apaixonados por aquilo que nós fazemos, nós vimos que esses aplicadores chegavam após o teste e eles ficavam encantados, eles gravaram as crianças lendo. Eu só vou compartilhar, porque foi uma coisa muito bonita que eu vi em uma das nossas escolas, que uma das crianças, elas tinham vergonha, não é? Muitas vezes nós adultos temos vergonha de fazer uma leitura, e a professora, ela criou um artefato de cano e fez um sussurrofone. Gente, as crianças só queriam ler. O sussurrofone não era sussurrava mais não, fazia um grande barulho naquela escola. Porque fazia um barulho na vida daquelas crianças, porque fazia um barulho naquela comunidade. E a gente vê a grande importância que nós temos desenvolvido nesse trabalho, junto com a parceria ali próximo ao Estado, e a grande oportunidade, porque nós deixamos de ser ilhas. Nós tivemos a grande oportunidade de conversar com os dirigentes municipais, com a Undime, com os conselhos em educação, porque isso daí é um trabalho de mãos juntas, a gente não consegue fazer nada sozinho, distante um do outro. E nós, em Pernambuco, estamos fazendo, sim, essa tarefa de casa e juntos. Um outro trabalho de parceria que eu fico assim, bastante feliz é com relação ao nosso currículo. Como o Fred bem colocou, nós tínhamos os parâmetros que foram construídos com todos os agentes dos diversos municípios. Os nossos professores de diversas áreas de conhecimento são também formadores, estudantes, colaboradores
do estado de Pernambuco. Então, eles iam, aprendiam, se formavam, voltavam, iam para outro município, e assim passa a ter a nossa cara. Mas é necessário ampliar. É necessário que o currículo pudesse atender a questão cultural, não é? A questão da identidade própria do nosso município, com as particularidades do nosso município. E, a partir desse momento, deste movimento de idas e vindas, nós estamos aí construindo o nosso currículo, não é? Então, nós formamos diversos GTs com os nossos técnicos, com os nossos professores. Já estamos na versão preliminar, não é? E nós temos uma meta, nós temos data para que nós possamos apresentar também ao Estado de Pernambuco o currículo do Cabo de Santo Agostinho. E nós estamos nos preparando para conversar agora com a comunidade. É necessário que a comunidade possa também dizer o que é importante, conhecer. Então, nós estamos nos organizando para essa etapa final, após a versão preliminar. E quando o Fred ele fala da questão da parceria, existe um documento formal que apresenta a criança alfabetizada, a questão do currículo, mas existem outras que nós entendemos que nós, enquanto educadores, enquanto estudantes, aprendentes e ensinantes ao mesmo tempo, nós temos um outro trabalho de parceria com o Estado, precisamente com os estudantes do Cabo de Santo Agostinho, que nós desenvolvemos núcleos de línguas no nosso município. E hoje nós estamos ofertando 2.500 vagas, não só para os nossos estudantes no contraturno escolar, em inglês, espanhol e Libras, mas também para os estudantes do Estado e também para os munícipes, porque o direito de aprender é direito de todos. Muito obrigada. Agora eu queria convidar tanto a Cláudia quanto a Michela e depois o Josinaldo a contar para a gente como essa colaboração nos temas que a gente abordou aqui se apresenta nessa relação das regionais com as secretarias de educação municipais e depois na sala de aula, como vocês que estão mais perto do centro, como a gente falou mais cedo aqui, percebem e lidam com essas diferentes iniciativas, aqui no caso de Pernambuco, ainda bem coordenadas, e como isso se traduz no dia a dia de vocês. Então, aí a gente vai lá para Garanhuns, e depois a gente vai dar um pulinho em Recife para ouvir a experiência de vocês nesse sentido. Bom dia a todos. Bem, inicialmente gostaria de dizer que é um privilégio, né, estar aqui, participando desse momento, né, Redes que Transformam. Agradecer a Caio pelo convite, a Carlos por todo o carinho, todo o cuidado conosco, e a coordenação da Fundação Bem Comum, que confiou, né, essa responsabilidade da gente estar aqui fazendo essa partilha, né, confiou num trabalho que é feito lá em Garanhuns. Então, vou falar, né, do nosso lugar lá, no nosso chão, de uma terra que tem cerca de 140 mil habitantes. Nós temos na rede municipal 57 escolas, dessas 57, 45 né, atendem ao ensino fundamental, anos iniciais, né, ou seja, a gente tem as turmas de alfabetização. E destas, nós temos 17 escolas ainda que temos turmas multisseriadas ou bisseriadas. Ou seja, onde o desafio é imenso. Não somos sistemas, somos redes de ensino, né, vinculados ao sistema estadual, e de onde emana todas as diretrizes e que nós acolhemos. Gostaria também de dizer que, assim que o programa Criança Alfabetizada foi lançado, nós aderimos de pronto, porque entendemos que não conseguimos fazer um trabalho sozinho, né, como a professora tão bem disse anteriormente, né, educação é um trabalho de muitos, não de poucos. Então, a gente tem que sempre estar agregando e não dividindo. Então, trabalhamos nessa perspectiva, né, de sempre trazer o melhor para que, de fato, a sala de aula, o aluno, a aprendizagem do aluno seja o centro e isso aconteça. Porque também entendemos que o ensino médio só vai ter resultado se a gente chegar no ensino fundamental com todos os alunos com a aprendizagem garantida. Então, há um compromisso, uma corresponsabilidade no processo de educação no nosso Estado. Mas dizer do nosso chão, né, dessa participação, e assim como eu já disse, a gente
Tem as diretrizes emanadas pela Secretaria Estadual de Educação, e lá na Secretaria de Educação também a gente estrutura de modo que atendamos às nossas necessidades. Nem sempre, né, e é compreensível, o governo federal, o governo do Estado, ele tem várias demandas também. Nem sempre vai estar tão próximo do nosso chão. Então, a Secretaria também, né, as secretarias municipais também, têm que ir à frente e buscar seus caminhos para combater e atender às necessidades, às demandas lá presentes. Então, a gente tem um trabalho estruturado, né, apoiado num tripé, um trabalho pedagógico apoiado num tripé de acompanhamento sistemático às escolas, salas de aula, aos alunos, né, com outra ponta desse tripé, a formação continuada dos professores e de todos os outros profissionais também, porque entendemos que todos estão na escola, são educadores e que vão contribuir para o processo, né, se estes não participam desse momento, eles não colaboram, porque eles não compreendem. Então, a gente vem nessa tentativa, né, de implementar sistematicamente essa compreensão de todos, onde trazemos todos da comunidade escolar para essa compreensão, né? Não é fácil, haja vista que nós temos pouco tempo num trabalho, né, em relação a esse acompanhamento, e a outra ponta que a gente chama de monitoramento dos resultados e avaliações externas, né? Então, esse tripé que movimenta todo um trabalho pedagógico, todo um trabalho de acompanhamento sistemático, de modo que chegue lá na ponta, na escola, na sala de aula, junto do professor, né? Desde a caminhada pedagógica, junto com a gestão, né, a conversa com o professor, de entender as suas necessidades, ouvir, né, as suas angústias, os seus apelos, e trazer de modo que a gente possa, né, estar fazendo esse elo, esse diálogo e construindo, né, a partir do chão da escola. Políticas públicas a gente tem muito, né, a gente tem muita legislação, mas a gente precisa, de fato, efetivar esse aprendizado, né, de modo que o aluno seja o principal ator, de modo que o professor seja esse grande mediador de todo um conhecimento. Então, esse tem sido nosso referencial, né. Nós temos duas metas, né, que perseguimos, que é alfabetizar todas as crianças até o 2º ano do ensino fundamental, e a segunda meta, tão importante quanto a primeira, é corrigir, né, os índices de analfabetismo que ainda temos. Aí eu vou aspirar analfabetismo, mas nós temos crianças do 3º ao 5º ano e temos até o 9º ano ainda sem estarem alfabetizadas, e que foram passando, sendo empurradas até chegar nesse processo. Então, não adianta só a gente corrigir na ponta, a gente tem todo um desafio, né, que demanda o envolvimento de todos nesse processo. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Michela, venho lá de Garanhuns, certo? Estou na gestão não tem muito tempo. Entrei ano passado na gestão. Mas eu conheço bem dessa escola onde eu estou, porque eu era professora de lá. Então, fiquei um tempo como professora nessa escola, depois recebi o convite para fazer parte da Secretaria de Educação, e depois recebi o convite para ser gestora nessa escola. Então, sei bem do que estou falando, conheço bem a escola. E quando a gente conhece a escola, a gente fica pensando, o que vamos fazer para mudar os problemas que já encontramos lá? Então, primeira coisa, a gente já vê a parceria da Secretaria de Educação, onde tem aí uma supervisora que me assessora, vai lá à escola, faz visitas à escola, mas também à sala de aula, vai lá, conversa com o professor, depois vem, conversa com eu que estou na gestão, com a coordenadora, com a secretária, senta, a gente analisa os resultados e vê o que fazer para sair dessa situação. Então, o primeiro ponto é o que eu vejo quanto Secretaria de Educação, é essa parceria com essa caminhada pedagógica. Outro ponto é o engajamento de todos os professores. Quando eu digo todos, lá na escola onde eu estou, é todos mesmo. Então, a gente tem lá, desde o infantil, a professora do infantil, até o último professor do 9º ano engajado. Mas não é só os professores. É todos que fazem parte da escola.
É tão interessante que eu vou relatar para vocês, eu tenho um motorista e ele ajuda na leitura dos estudantes. Ele senta, ele vai lá para a sala de leitura e ele ouve do transporte escolar. Então, eu tenho os monitores dos transportes que fazem isso, eu tenho motorista, eu tenho os outros funcionários da escola que não medem esforços, porque o nosso objetivo é, né, alfabetizar os alunos na idade certa, então a gente tem que envolver todos. Então, todos da escola estão lá envolvidos nessa meta. Então, todos fazem sua parte. E assim a gente se percebe que o professor sozinho, ele é o centro, como foi bem colocado, mas ele não consegue só. Então, a gestão ela tem que estar muito junto deles. A gente tem uma história de uma conversa pedagógica, a gente senta com o professor, analisa o resultado. Agora, professor, com esse resultado, o que é que vamos fazer? Vamos, porque não é só ele. Ele precisa ver o que pode fazer. E a gente, enquanto gestão, também. O que é que eu vou ajudar esse professor? Né? Muitos professores têm 2 horários. Então, se a gente não estiver lá ajudando, assessorando, eu tenho uma coordenadora pedagógica que fica lá pensando, vamos, para sair dessa situação, vamos fazer tais ações. Então, pensando nisso, fizemos muito projeto enquanto escola. Nós temos lá um projeto muito bom que a gente pensou para acabar a infrequência. Diminuímos, ainda temos, mas já caminhamos muito, que chama-se Todo Mundo Todos os Dias. Então, todos os dias, um funcionário da escola passa em cada sala e faz a chamada. Aquela turma que tiver 100%, o funcionário volta lá, deixa um troféu, tira uma foto e registra no Face da escola. Começamos esse projeto pensando, o primeiro mês foi a semana, a turma que conseguisse na semana, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar seriam premiados. E a gente é prêmios simples, tá certo? É só aquele simbolizar que aquela turma ganhou e fica concorrente. Um fica concorrendo com o outro. E até reclama, fulano está faltando. Não pode faltar não, senão nós vai perder o troféu. Então, a gente começou, no primeiro mês, a gente fez isso semanalmente. Só que depois a gente viu que ficava pesado para a escola pensar semanalmente e fomos mensalmente. E está dando resultado. A gente percebe um aluno cobrando do outro. Eu tenho um caso lá bem interessante, que teve um aluno que deixou de viajar com a família, para não perder o prêmio, porque a turma todinha ficou reclamando. Alex, se você faltar, a gente vai perder o prêmio. E ele não viajou não, viu? E também não ficou triste, porque a turma dele ganhou o prêmio da semana. Então, com experiências simples, a gente está chegando lá. Então, também, no ano passado, quando a gente foi para o concurso do ASPA, do Urbler Bem, quando a gente foi fazer a seletiva do pessoal do 4º ano, quando eu ouvi a leitura deles, eu fiquei triste. Porque eu percebi um nível muito baixo para o que eu esperava. Depois que a gente fez a seletiva da escola, minha gente, agora a gente tem que ajudar o professor. Então, aí a gente fez uma força-tarefa envolvendo a gente da gestão com o pessoal da sala de leitura e esses outros funcionários que eu citei para vocês. E começamos devagarinho, cada dia eles vão descendo, vão lá na sala de leitura, a gente escuta, a gente dá a dica, olha, melhora essa pontuação, presta atenção no que você está dizendo aqui, olha esse som, porque às vezes o professor, ele tem 20 e 30, não tem tempo para ele ouvir direitinho e dar aqueles toques que só precisa você, né, dizer, menina, o som não é esse, a pontuação não é essa, então a gente está fazendo. Então também vejo que um crescimento muito bom é as formações que estão acontecendo. Garanhuns está fazendo formações para os professores, não só para os professores, como também para os outros servidores. Mas a gente tem aí formações da secretaria, formação feita pelos parceiros da secretaria. E outra coisa também muito boa e positiva é a aula atividade em rede, onde a escola se junta para juntos verem o que vamos fazer. Porque a palavra que eu digo é vamos, porque não é feito só com os professores. Temos que, nós, enquanto gestão, estar juntos e pensar juntos. É dar as mãos, né? Eu estou falando da minha esfera, mas a gente vê que cada um está fazendo a sua parte. Então, é um pouquinho do que acontece lá na nossa cidade, né? Lá, e sim, só destacando, eu trabalho em uma escola da zona rural,
tá certo? Atendo do infantil ao 9º ano, tenho na faixa de 264 estudantes, tá certo? E quando quiserem aparecer lá, serão bem acolhidos, viu? Bem-vindos. Professor, vai ser muito interessante ouvir a sua experiência como alfabetizador e, a partir de todas essas falas, contar para a gente um pouquinho da sala de aula. Tá ligado, né? Então, primeiro agradecer, né, a oportunidade de poder dialogar, né, agradecer a Carlos, a Fundação Lehman, né, de poder falar em nome das professoras alfabetizadoras e dos professores alfabetizadores da minha rede, especificamente, que é a rede do Recife, porque cada um aqui apresentou uma realidade de uma forma mais macro, né, do Estado e depois do município, mas cada escola, cada município tem uma realidade diferente, né? Então, para mim, é muito bacana estar aqui falando em nome das professoras alfabetizadoras da minha rede e do Estado também, porque a gente trabalha no regime de cooperação. E também, eu acho que, em certa medida, falar em nome dos professores de uma rede que me acolheu de maneira muito bacana, que é a rede Conectando Saberes da Fundação Lehman, né, que tem aqui os professores. Então, assim, eu decidi ser professor alfabetizador porque minha mãe também é professora alfabetizadora. Então, eu sempre via minha mãe fazendo o planejamento das atividades, do material em casa, e eu decidi fazer o curso de pedagogia. Então, quando eu cheguei no curso de pedagogia, eu decidi também que queria atuar no ciclo de alfabetização. Mas teve um livrinho que mudou a minha história de vida, que eu queria mostrar, que todo mundo aqui deve conhecer, que foi esse livrinho daqui, que se chama Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Pedagógica, do grande educador e patrono da educação do Brasil, professor Paulo Freire, não é? Eu acho que é importante falar de Paulo Freire nesse contexto, porque a gente está vivendo, e não é para fazer a radiografia do caos, porque eu vou falar das coisas boas também, que estão acontecendo lá no meu município, porque a gente foi publicada e está perto de ser institucionalizada e implementada uma política nacional de alfabetização baseada em evidências. Essa política, assim, desculpe a expressão, tá certo? Mas é uma esquizofrenia pedagógica. Porque ela está resgatando aquilo que a gente não falava há mais de 40 anos no Brasil, que é a questão de alfabetizar através de um único método, que é o método fônico, né? O babebi-bobu, papepi-popu, né? Quando a gente alfabetiza, a gente precisa inserir a criança em inúmeras práticas de linguagem e de letramento. Então, a gente precisa inserir essa criança no maior número de gêneros textuais que ela puder ter contato, tanto na escola, como na sua prática social, que são as práticas de letramento. Então, é uma política que, infelizmente, desconsidera os trabalhos da professora Magda Soares, por exemplo, desconsidera o trabalho de alfabetização que o professor Paulo Freire fez no Brasil na década de 60 e que inspirou muitos educadores e ainda continua inspirando muitos educadores no Brasil a serem professoras e professores alfabetizadores, porque, por mais que eles queiram retirar o nome de Paulo Freire das políticas públicas, eles não vão conseguir, porque Paulo Freire não é apenas uma pessoa, ele é uma ideia que foi absorvida e está na prática pedagógica de todos esses professores que estão aqui nesse auditório, espalhados pelos 5.570 municípios do Brasil, Então, eu decidi ser professor alfabetizador nesse momento, E quando, em 2007, logo quando eu entrei no curso de pedagogia, foi interessante, porque eu entrei no mês de fevereiro, no mês de março, uma professora precisou sair de licença de gestação e eu fiquei 6 meses. Foi a minha primeira experiência como professor, foi como professor alfabetizador numa sala, Marinaldo,
numa sala multisseriada, não é? Lá em Vicência, que é uma cidade de 30 mil habitantes, da qual eu sou, não é, de lá, né? Nasci em Vicência, me criei em Vicência, depois foi que eu fui para Recife. E aí, o meu primeiro salário, achei interessante isso, né? O meu primeiro salário foi R$ 450 em 2007, e o mimeógrafo da escola ele estava quebrado. E aí foi através, né, do meu salário que eu peguei uma parte lá para consertar o mimeógrafo da escola. Essa é uma realidade também que a gente vive no Brasil, de professores, não é? Que trabalham em sala de aula. Quando eu chego no Recife, aí muita coisa mudou, né? Quando eu chego no Recife, em 2015, então a gente tem inúmeros recursos, né? Aí agora a gente vai falar das coisas boas que estão acontecendo na educação, né? Lá em Recife a gente tem uma política de ensino, que é um currículo próprio, não é? Então, desde 2014, não é? A partir desse processo, junto com o Estado, não é? A gente formulou o nosso currículo e publicou. No ano passado, eu fiz parte de um grupo de trabalho, não é, que fez a revisão desse currículo, alinhando com a BNCC, né, com as competências, com as diretrizes, não é, e o sistema de avaliação da BNCC. Isso foi muito bom, porque assim convida os professores a estar diretamente dentro desse processo. O problema é que não são todos os professores que são convidados, né? É uma parcela pequena de professores que é convidado a participar desse processo de revisão. Mas eu acho a importância de ter a abertura, não é, de ter os professores nesses espaços não é, de cooperação técnica. Lá em Recife também a gente tem um seminário, que é o Seminário de Socialização da Política de Ensino, assim como o Seminário de Boas Práticas da Rede Conectando Saberes, né? A gente já tem um seminário que socializa as boas práticas dos professores, não é, na implementação desse currículo. Falando especificamente do meu lugar, que é o lugar do professor alfabetizador, não é, lá no Vasco da Gama, não é, que é um bairro da periferia do Recife. Eu trabalho lá no horário da manhã como professor do primeiro ano e no horário da tarde como professor do terceiro ano. Então, a gente tem um processo de formação. Lá em Recife, a gente tem a Secretaria Municipal de Educação, nós temos um centro de formação de educadores, professor Paulo Freire, não é, que convida os professores mensalmente a participar da formação. Eu participo das formações do ciclo de alfabetização. E nesse momento de formação é um momento muito bacana, porque a gente não só trabalha a questão prática da sala de aula, que isso é importante também, né? A gente sai de lá muito instrumentalizado com recursos para atuar em sala de aula, inclusive com aqueles recursos que chegam na nossa sala de aula. Então, a gente tem uma política específica de alfabetização que foi lançada recentemente, a professora Ana Selva estava lá também, né? E aí convidou todos os professores alfabetizadores a fazer parte, não é, do lançamento dessa política, para a gente poder ter a clareza do que material é aquele que está chegando na escola, né? Porque às vezes é muita coisa que chega na escola e a gente fica pensando assim, mas o que é isso? Não é porque não tem um processo de comunicação, não é, que eu acho que isso é que falha muito, né? Não tem um processo de comunicação clara para nós, professores, que estamos lá na ponta. E aí isso dificulta um trabalho pedagógico efetivo, né? Porque, além de todas essas questões, a gente tem a questão da dureza do cotidiano pedagógico, da sala de aula, não é? Eu acho, eu pegar uma fala assim da professora, da diretora, né, lá de Garanhuns, não é? Você, a diretora. Não, foi ela, Cláudia, que diz assim, mas o aluno chegou lá, às vezes chega até o nono ano sem estar alfabetizado. Mas eu estou com um aluno no terceiro ano, que ele está repetindo o terceiro ano, e eu assinei esse processo de diagnose desde o início do ano, conversei com a mãe dele, chamei ela para dar um parecer pedagógico para ele, porque eu acredito ainda, né, que ele tem uma hipótese patológica, não é, cognitiva, na fala. E aí a mãe recebeu o parecer pedagógico, procurou o posto de saúde, mas aí foi marcar 6 meses depois, né? O posto só foi marcar 6... Então, 6 meses na vida de uma criança
que está em processo de alfabetização é muita coisa, porque se ele tivesse, Lucas, se ele tivesse num processo compartilhado, em que eu, enquanto professor alfabetizador, estou lá explicando para ele, né, como funciona o sistema de escrita alfabética, colocando lá ele em práticas de letramento, fazendo rodas de contação de história, de leitura, né, analisando a escrita dele, e uma fonoaudióloga fazendo o trabalho de fonoterapia, não é, com ele, com certeza esse trabalho seria muito mais efetivo. Então, assim, a escola, muitas vezes, ela está ilhada em si mesmo, né? E aí, às vezes, a gente precisa de outros agentes, de outras políticas públicas, às vezes não sempre, né? De outros agentes e de outras políticas públicas para que essa política de alfabetização ela seja efetivada, né? Então, lá em Recife a gente tem, para além de tudo isso, um movimento que quer criar agora um perfil do professor alfabetizador. Não é porque, às vezes, o professor muda de escola, não é, e cai no 5º ano, por exemplo, e não é a turma que ele mais se identifica. Não é a turma que ele mais se identifica é do 1º ano. Então, a gente está no movimento agora lá de construir um perfil de professores alfabetizadores justamente para estar participando desses processos de formação de maneira mais efetiva, né? Para além de tudo isso, a gente tem a questão das UTECs, do Compaz, não é, do Pra Valer, que é o programa, não é, do ProLê, que é o programa de letramento do Recife, que é a política de alfabetização, que instrumentaliza, que dá recursos didáticos para o professor trabalhar em sala de aula. E eu acho que, mais do que ninguém, nós que somos professores, não é, a gente está aberto ao diálogo, né? Está aberto a querer que a política pública ela se efetive no processo de aprendizagem dessas crianças, né? Porque o que a gente quer, efetivamente, é que esses meninos e meninas saiam da escola lendo e produzindo texto e entendendo aquilo que lê. Não é? Então, acho que esse é o grande objetivo, não é, de todos os agentes que estão na escola. Eu acredito que é tudo isso. Agora, tem um pequeno problema, assim, que é a falta de continuidade das políticas públicas. Eu acredito que o Criança Alfabetizada já está dando certo, tem tudo para dar certo nesses municípios. Talvez em 2007, se tivesse um programa desse como Criança Alfabetizada, eu não teria tanta dificuldade de alfabetizar aqueles meninos, naquela turma multisseriada. Mas o que a gente vê é que, por exemplo, de 2007 para cá, eu sou professor do ciclo de alfabetização. E aí eu participei de vários processos de formação de professores, como, por exemplo, o Proletramento, não é? Que tinha todo aquele recurso de formação e didático para os professores em sala de aula. Depois participei também do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que foi um regime de colaboração entre os municípios, não é? Inspirado na experiência do Ceará, do PAIC, e que deu certo, e que estava dando certo, né, mas que houve uma ruptura em 2016 por conta do processo, não é, do golpe de Estado que aconteceu naquele momento. E aí eu participei. O que estava acontecendo, o que estava dando certo, teve essa ruptura. Foi lançado em 2016 o programa Mais Alfabetização, que efetivamente não atingiu as salas de aula. E depois, agora, nesse momento, a gente tem essa política nacional de alfabetização, né? O Recife tem uma experiência que é muito particular, de ter a sua política específica de alfabetização, de formação de professores, de material didático, não é? Mas não são todos os professores que têm a clareza desse processo. Porque eu estou falando de um lugar que é o lugar da minha gestão, também da minha sala de aula, não é? E que participo lá dos processos de formação. Só para concluir, porque eu sei que vai ter aí o debate, eu já me alonguei demais, eu acho que a gente pode efetivar um regime de colaboração quando a gente reivindica e cria espaços, não é, de diálogos com os professores, não é? Principalmente com os professores, porque a gente precisa acabar com essa ideia de que acho que cortou? Não. De que qualidade de educação é manter o professor 2 ou 3 horários em sala de aula. A gente está participando desse encontro aqui agora,
não é? Mas muitos professores da rede Conectando Saberes pagaram um preço muito alto para estar aqui, não é? Pagaram um preço, inclusive financeiro, né? De ter que colocar uma pessoa no seu lugar e pagar, não é? De ter que assumir a falta, não é? De ter que sabe assim, ir para um enfrentamento com o gestor, de ter que negociar também as folgas do TRE, não é? Para estar em um espaço de diálogo, não é? E de autoformação, não é? Mas a gente está aqui, eu acredito que está todo mundo feliz, não é? Eu estou muito feliz também em poder compartilhar a minha visão, não é? Que é a visão de um professor alfabetizador que está lá em sala de aula, tá certo? Obrigada a todos. Obrigada, professor. Minha gente, temos uma questão, que é, nosso painel, ele era mesmo diferente dos anteriores. A gente queria dar a visão, para construir essa visão com todos nós, de como se dá o regime de colaboração, desde a Secretaria de Educação do Estado até a sala de aula. Então, a gente, acho que conseguiu fazer isso, passando e dando espaço para que cada um de nós aqui conseguisse dizer exatamente como o regime de colaboração impacta o seu trabalho no dia a dia. Isso também deixou a gente com menos tempo para perguntas, então, porque também estava todo mundo com fome, né? Imagino. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar o aplicativo aqui e escolher a pergunta mais votada, e estimular vocês a procurar os nossos panelistas aqui para tirar dúvidas depois sobre os temas mais específicos e as muitas perguntas interessantes que eu não vou ter oportunidade de fazer aqui na frente, para as pessoas que aqui estão comigo. Tá bom? Então, a pergunta mais votada é uma pergunta que é bem interessante. Eu tenho a sensação de que quem vai conseguir responder de forma mais aprofundada vai ser o Fred e a Sueli. Mas, claro, todos vocês estão convidados a contribuir com essa resposta. A pergunta é: como lidar com o desafio de tornar horizontal o processo de decisão e gestão no Estado e municípios a partir do regime de colaboração? É muito interessante, acho que ela diz um pouco desse modelo de tomada de decisão, de pactuação das coisas que acontecem, levando em consideração 2 entes federados que têm autonomia. Eu acredito que uma das palavras já foi bastante falada hoje. É o diálogo, é o entendimento, é a conversa franca, porque todos nós desejamos a mesma coisa. Todos nós queremos aprimorar, ampliar o cabedal de conhecimentos, da aprendizagem dos nossos estudantes. A criança, o jovem, o idoso, ele deseja aprender. O professor deseja compartilhar conhecimentos na sua sala de aula, na sua vida, na sua postura, no seu fazer. A comunidade quer crescer com a educação. Então, todos nós temos o mesmo desejo. Então, imbuído desse mesmo desejo, é justamente a partir desse diálogo, dessa conversa sincera, honesta, que nós conseguimos transformar. E aí não existe, como já dizia Paulo Freire, né, saberes maiores ou menores, e sim saberes diferentes. Então, é a partir desses saberes, dessas diferenças, que nós crescemos. Porque ele já dizia, na escola, todo mundo é gente. Eu vou usar como exemplo, né? Eu poderia usar outros exemplos, né, de trabalhos desenvolvidos, por exemplo, na Secretaria da Educação, mas eu vou voltar para o Criança Alfabetizada, porque eu acho que é o que nos conecta aqui, todos aqui na mesa, né? Porque o senhor ia falar um pouco de rede estadual e assim por diante. Uma coisa que está na premissa do nosso trabalho, é um trabalho que começou esse ano, então nós estamos começando, né? Que eu falei logo no início, que é a questão de envolver as pessoas. Uma coisa que a gente tem a perfeita clareza é que nenhum trabalho, né, nenhum programa vai dar certo se a gente não conseguir envolver todos. Quem teve a oportunidade, a Sueli estava lá, infelizmente, mas no lançamento do programa eu fiz uma apresentação e a gente dizia, né, o que era o programa. Né, Dani estava lá. A gente diz, o programa Criança Alfabetizada não é um programa, né, que envolve o governo do Estado e 74 municípios.
Eu me lembro bem que eu tenho esse slide na minha apresentação lá do lançamento, lá naquele auditório, com quase 3.000 pessoas. Eu dizia, o programa Criança Alfabetizada é um programa, tá certo, que envolve o governo do Estado, os 74 municípios, e envolve as 3.850 escolas do Estado de Pernambuco que tem o ciclo de alfabetização, né? Todos esses 3.850 gestores e os 20.000 professores nossos, que são das redes municipais, né, em estado de Pernambuco. Todos os anos iniciais, nós não temos escolas estaduais, são todas escolas municipais, então o ciclo de alfabetização é todo com os municípios, os 20.000 professores das redes municipais. Então, desde o ponto de partida, era uma premissa importante nossa. Aí, o desafio, e foi falado muito aqui, desde o professor Josinaldo até todos, né, que é regime de colaboração para dar resultado, para realmente a gente poder dar passos importantes, né? A gente tem que entender, e eu acho que a pergunta foi perfeita, tá certo? Até agradeço, né, quem colocou primeiro e todos que votaram na pergunta, né, porque nos ajuda a gente a falar um pouco sobre esse tema. Regime de colaboração não é só falar de união, Estado e município. O que eu falou aqui do horizontal é super importante. É colaborar dentro da rede. Existe também uma colaboração vertical dentro da rede. Mas acho que o que a professora colocou, a professora Michela colocou, o professor Josinaldo colocou, colaborar dentro da escola é muito importante. Então, essa integração da gestão da escola, dos professores e dos professores, né, toda escola tem que ter a sua rede conectando saberes dentro da escola. Esse é algo muito importante. Então, e a gente tem falado um pouco sobre isso. Mas aí, como é que você faz isso? São 20.000 professores. Aí vem o desafio operacional, que a gente pensou, que a gente tem uma estrutura, que a secretaria tem uma equipe que envolve gestão, formação. As secretarias municipais têm uma equipe, tem um coordenador só do programa e um formador só do programa, exatamente na filosofia que a gente trabalha com os municípios, e os municípios trabalham com as escolas e com os professores. Então, essa filosofia de trabalhar em cascata, né, e é uma forma de envolver todos, porque não é o Estado que está invadindo o município e fazendo formação dentro do município, é o próprio município, nós estamos apoiando o Estado. Então, eu só estou contando um pouco, na prática mesmo, como a gente está construindo, né, essa grande, né, não é só o programa, mas essa grande rede de alfabetização lá no Estado. Antes de agradecer os nossos participantes, eu queria só dizer que a gente falou de duas coisas aqui, como se todo mundo soubesse o que é. Nós falamos de avaliação de fluência e nós falamos do próprio programa. Então, na parte da tarde, a gente vai ter uma sessão numa das salas temáticas em que a gente vai discutir aspectos de avaliação e acompanhamento do trabalho em alfabetização. Quem quiser saber o que é avaliação de fluência, vai lá que a gente vai contar sobre isso. Então eu acho que, só para dar a dica também para quem quiser aprofundar nesse debate na parte da tarde com outras pessoas, eu quero agradecer enormemente a generosidade de todos vocês aqui na mesa, que contribuíram demais com essa discussão, trouxeram elementos muito importantes para o debate, a visão da sala de aula, a visão da Secretaria de Educação, me ensinaram muito sobre os desdobramentos do regime de colaboração, até o aluno do 3º ano, que o professor está discutindo com a mãe o melhor encaminhamento, os pais, o melhor encaminhamento para dar. Então, agradeço muito a generosidade, muito obrigada, é isso. Obrigada por todos vocês.